Fórum Mídias de hoje, 14 de abril de 2025. Este daí é o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central lá na época, e foi ministro também, na época do Fernando Henrique Cardoso. Meteram os juros a 45%. Ele agora lançou uma ideia aí para o Brasil melhorar, para os ajustes que o Brasil precisa fazer. Ele lançou uma ideia que está todo mundo comentando, mas até a ideia dele, que é uma ideia... Bom, a gente vai qualificar essa ideia já já, mas a ideia não é nem original. É impressionante como as pessoas... Não é? Ele sugeriu simplesmente aqui, ó, Armínio Fraga propõe congelar o salário mínimo por 6 anos. Em painel nos Estados Unidos, o ex-presidente do Banco Central disse que os gastos no Brasil estão descontrolados. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, avalia que os gastos públicos do Brasil estão totalmente descontrolados e propõe o congelamento do salário mínimo em termos reais por 6 anos, sem aumento em cima da inflação, para tentar corrigir a rota. Mas veja bem, nos 4 anos do governo Bolsonaro, não houve correção do salário mínimo. No governo Temer, inclusive, não houve, chegou a ter um ano que não houve nem a correção da inflação. E o país entrou no eixo. O país entrou no eixo. Os 6 anos que ele está propondo já aconteceram. Já aconteceram com o que nós vimos, e aqui está em gráficos aqui da Unicamp, um estudo sobre o salário mínimo real no Brasil de 2000 a 2022. Olha aqui, este aumento aqui, essa curva para cima aqui é no governo de Lula, os 2 governos Lula, o salário mínimo teve um aumento de 57%. E aqui, ó, ao lado aqui, os anos Bolsonaro, uma queda de 2%. Uma queda de 2%. Quantidade de cestas básicas que um salário mínimo compra. Aqui, nos governos do presidente Lula, mais 46%. No governo Bolsonaro, menos 26%. Aqui, é aquilo que o Armínio está sugerindo. O salário mínimo não teve reajuste durante o governo Bolsonaro. E aqui, ó, menos 26%. É isso que faz você não dar o aumento. Quantos litros de leite o salário mínimo compra? No governo Bolsonaro, sem reajuste, menos 17% de litros de leite. É isso que ele quer tirar do trabalhador. Quantos quilos de arroz? Olha aqui, ó, sem a reajuste de salário, menos 24% nos governos Bolsonaro. Quantos quilos de feijão? Menos 41%. É o que dá não aumentar o salário. É isso que ele propõe por 6 anos. Ele propõe isso. Um camarada que, com certeza, não tem nenhuma peça no vestiário dele, talvez a cueca, talvez, ou a meia, que custe menos do que um salário mínimo. Uma gravata, o cinto, nada ali custa menos de um salário mínimo. Hoje, na Folha, tem um artigo dessa jornalista Ana Cristina Rosa, que ela ficou pasma com um jovem que disse que nunca viu um pobre. Aí ela fala, quando eu penso que já vi, eu vi de tudo, um pouco a vida insiste em surpreender. Fiquei estarrecida com um relato sobre a euforia e empolgação de um jovem da elite paulistana diante da miséria. Eu nunca vi um pobre.
Mas a verdade é que eles não veem pobre mesmo. Mesmo andando na rua, mesmo com o pobre estando na rua, eles não veem. Essas pessoas, eles não veem, por exemplo, o porteiro que abre a porta. Para eles, a porta abre sempre. Então, não é um porteiro, é uma porta que se abre. Quando eles sentam no restaurante e o garçom os serve, ele não vê os garçons. Os pratos chegam, o cardápio chega. Eles não veem os pobres. E quando eles veem, eles reclamam. Como na época o Paulo Guedes disse que a empregada querendo ir para os Estados Unidos, para coisa, não pode. Quando eles veem, eles reclamam, mas eles não veem. Não sei qual foi o político que disse que você virar político é nunca mais abrir porta, porque é isso que acontece. O político vai andando e vai um puxa-saco na frente, abrindo a porta para ele ir passando. Eles não abrem mais porta. E os ricos, eles são mais do que políticos. Então, eles não abrem a porta do carro, eles não abrem a porta do elevador, não abrem a porta do prédio, não abrem a porta de nada, abrem para ele. E ele não vê nada, ele abre a porta do restaurante, as coisas chegam lá e ele nunca vê nada. Ele nunca vê nada. Agora, o que acontece com essa sugestão, com aqueles 4 anos sem aumento no salário? O Brasil voltou ao mapa da fome que havia saído nos governos Lula e Dilma. Está aqui, ó, Jornal Nacional de 6 de julho. O Brasil voltou ao mapa da fome, segundo as organizações das Nações Unidas. É isso que acontece. É isso que acontece aqui, ó. Doação de ossos provoca fila em Cuiabá. É isso que é preciso para o ajuste de fiscal? Não é tirar deles, não. Não é eles coçarem o bolso. É lá embaixo, no pobre, que tem que tirar, é no salário mínimo que eles querem que tire. Aqui, ó, as pessoas no caminhão de lixo, famílias coletam restos de comida de caminhão de lixo. É isso. Agora, olha bem, o mercado, de que o Armírio é um dos porta-vozes, assim como a mídia, a avaliação do governo Lula é negativa. Por quê? Porque o governo Lula está dando aumento acima do salário. O governo Lula está, de novo, conseguindo, ainda não conseguiu, tirar o Brasil do mapa da fome. Mas está chegando lá, está quase lá. E, ao mesmo tempo, para o mercado financeiro, 93% do mercado financeiro, Tarcísio é o nome mais forte para vencer a esquerda em 2023. Isso por quê? Isso porque o Tarcísio... Veja bem aqui, quando o Tarcísio foi eleito governador de São Paulo, Guedes reluta em aceitar convite de Tarcísio para ser secretário. O Tarcísio queria o Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não deve assumir a Secretaria de Fazenda, que era isso que o Tarcísio queria. E o Tarcísio disse aqui na época, seria para mim uma honra, um grande luxo. Eu entendo que o ministro Paulo Guedes se saiu muito bem, o resultado é notável. Ter o Guedes como secretário era um desejo pessoal do Tarcísio, mas nos bastidores já circulava a informação de que o ministro da Economia não teria a intenção de assumir um cargo menor em relação ao que tem hoje, porque ele ainda estava no governo Bolsonaro, né? Então, ele não tinha intenção de um governo menor. Agora, se o Tarcísio vira presidente da República, não é? Aí, quem sabe, não é? O Guedes não volta, não é? Olha aqui, ó, outra coisa do Tarcísio, ele promete vender o Banco do Brasil e a Petrobras. Não falou na Caixa aqui, né? Tarcísio sinaliza ao mercado que quer a presidência, porque o que eles querem é isso. É arroxo no salário mínimo sem aumento e privatização de tudo, inclusive do que ainda não conseguiram privatizar. Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. É isso que eles querem. Olha aqui, ó, Folha de São Paulo, 25 de agosto de 2024.
editorial na capa, na primeira página da Folha. Editorial: privatizar Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Só faltou dizer, e Tarcísio presidente, e Guedes ministro. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Agora saiu o Estadão, vendo que a situação do Bolsonaro é irreversível, que ele vai ser condenado e ainda tem os outros crimes, já quer que esqueçam Bolsonaro. Bolsonaro atrapalha o Brasil. Vão tentar descolar a imagem dele do Tarcísio. Tarcísio é uma coisa, Bolsonaro é outra. Mas a gente não pode esquecer, está aqui, ó, Tarcísio é Bolsonaro, é Paulo Guedes. Eles vão tentar limpar essa mensagem com outro discurso, de que vai ter uma administração isso e aquilo, mas a administração dele vai ser esta. Paulo Guedes, que ele queria que fosse secretário dele em São Paulo, que não aceitou porque o cargo era menor, mas para ir para a economia o Paulo Guedes vai. Então, é Paulo Guedes, é privatização do Banco do Brasil, privatização da Petrobras, pelo menos as duas ele falou, e provavelmente da Caixa, provavelmente ele não vai tentar isso. É isso que eles querem para o Brasil e que o Armínio Fraga anunciou nos 6 meses sem aumento. Esses 6 meses já aconteceram, só produziram miséria. E é isso que eles querem trazer, a miséria de volta. Enquanto o governo do presidente Lula está carregando lá para cima como Sísifo, de novo o povo no orçamento, de novo pleno emprego, eles querem de novo para baixo, fila do osso, correndo atrás de caminhão do lixo para pegar resto de comida e sem aumento de salário. É isso que significa Tarcísio presidente 2026, embora eles venham querer edulcorar a imagem dele. Apesar de que fica meio difícil com a violência campeando em São Paulo, quer dizer, além disso tudo, ainda tem o pacote da violência contra os mais pobres, que a gente tem visto em São Paulo, quando a mortalidade pela polícia aumentou nos últimos 2 anos, desde que o Tarcísio assumiu o governo de São Paulo. Portanto, não caiam nessa conversa. Eles não querem fazer ajuste de custo. Eles querem, de novo, tirar o pobre do orçamento. Saiam da frente, porque vocês estão atrapalhando o Brasil, porque, como disse lá a moça que ficou espantada, eles não veem o pobre, eles não veem o pobre, eles não sabem o que é isso. A pessoa ganhar menos R$100 de salário, eles não sabem o que é isso. R$100 para ele é uma abstração, assim como para a gente 1 milhão é uma abstração, para ele R$100 é uma abstração. Lembrem-se, 1 milhão de segundos significa 11 dias. 1 bilhão de segundos significa 31 anos. Isto, trocado em dinheiro, 1 milhão de reais, se você der um real a cada segundo, você torra ele em 11 dias. 1 bilhão de reais, se você der um real por segundo, você demora 31 anos para distribuir. Essa é a diferença do dinheiro que esses bilionários que não podem coçar o bolso acham normal, esse mundo dos bilionários, e que acham que o problema do país é o salário mínimo. É isso que eles querem nos enfiar goela abaixo. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Legal, muito bom, Melo. Você foi no ponto aí, né, sobre esse artigo, essa defesa que o Armínio Fraga faz muito do congelamento, né? do salário mínimo, muito. E a gente tinha trazido essa notícia aqui antes e as coisas vão se conectando, né? Essa defesa que o Armínio Fraga faz do congelamento do salário mínimo
aliado aí ao Estadão já pregando que o Bolsonaro se afaste para não atrapalhar os planos do mercado financeiro, né? O projeto é esse, é eleger o Tarcísio, privatizar tudo, Bolsonaro, carta fora do baralho, né? O incrível é ele lançar como novidade uma coisa que já houve. No governo Bolsonaro não teve aumento. O que o Brasil melhorou? Posso apontar uma contradição, inclusive, para o Melo comentar, Ivan? Está vendo, Melo e Ivan, como a gente está se encaminhando para o final do programa, vamos falar de política internacional, está havendo um grande racha na base do Trump. De um lado ficaram os bilionários, que são contra o tarifaço, e de outro ficaram os trumpistas vamos dizer, os mais radicais, aqueles que querem fazer uma revolução, acabar com o capitalismo globalizado, com as instituições. Esse racha também está acontecendo na burguesia brasileira. Os bilionários brasileiros que foram participar de uma conferência lá em Massachusetts, dentre os quais o Jorge Paulo Lemann e o Armínio Fraga e o André Esteves, banqueiro, criticaram o Trump, criticaram essa política do Trump. Esse racha que está acontecendo vai causar uma situação, um mal-estar na coalizão, porque olhe o Tarcísio aí à direita. Vocês estão vendo? O Tarcísio vai ter que tirar esse boné, desaparecer com essa fotografia do boné, pedir desculpas, dizer... Porque a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China vai se aprofundar e os bilionários não vão ficar com o Trump, porque esses bilionários dependem do comércio internacional. Notícia de agorinha, a China acabou de suspender há alguns dias, mas está tomando medidas, a exportação de minerais raros e ímãs, que são essenciais para as indústrias de carros, drones, robôs, mísseis. Proibiu a exportação disso tudo. Então, há um dissenso a ponto de que o Tarcísio eventualmente vai dizer: desculpa, gente, esse boné entrou na minha cabeça sem querer. Não fui eu que botei, alguém botou em mim. Porque os bilionários não estão com o Trump. Olha aqui a queda de popularidade do Trump. Os americanos que estão pensando, que acham que a economia vai piorar, eram 42 em novembro, 49 em fevereiro, são 53% agora. Então há uma dissensão. Eles vão ter que arrumar um jeito, viu, Antônio Melo, de dizer não só que o Tarcísio não é bolsonarista, mas que ele também não é trumpista, não. Ele é patriota brasileiro, de verdade. Você vai ver, vou arrancar esse boné da cabeça do Tarcísio. Não tenho dúvida. É isso. Pessoal, Valeu, até amanhã.